E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. A aula de hoje é sobre Química. Meu nome é Lucas, logicamente sou professor de Química, né? Por isso que eu tô aqui, né? Faz sentido, né? Também acho. Então olha só. E eu vou estar com vocês então, ao longo desse curso, falando sobre Química. E a aula de hoje você pode olhar e perceber aí na sua telinha, no seu slide, a aula de hoje é sobre o estudo macroscópico da matéria. Ou seja, a gente vai estudar a matéria sob um ponto de vista muito amplo, sob o ponto de vista macroscópico. O que é isso? É o contrário do microscópico, né? O macroscópico é aquilo que a gente consegue ver. Via de regra, esse assunto é mais tranquilo, é mais fácil, por isso que ele é o primeiro a ser ensinado. Porém, não é porque é o mais fácil que vai ser fácil no vestibular. A vestibular eu digo assim, não tem coisa tão fácil que o vestibular não complique. E cai mesmo. Cai, o vestibular complica. E quem gosta desse assunto? O Enem. O Enem adora esse assunto. Vocês vão ver no finalzinho como que ele gosta de cobrar. Então, primeira coisa, aí no slide, ó, o que é a química? Já que minha aula é de química, faz sentido eu explicar primeiro o que é química, né? Química é o estudo das propriedades dos materiais e das mudanças sofridas por eles. Em outras palavras, é o estudo das propriedades e do comportamento da matéria. Ou seja, a química ela estuda as propriedades da matéria e as mudanças, o comportamento dessa matéria. Mas, vamos falar o que é matéria, né? Uma coisa puxa a outra. O que é matéria então? Você tem aí no slide. Matéria é todo o material físico do universo. Nossa, grande coisa. O que é isso? Isto é, tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, com certeza, você já teve lá na quinta série, sexta, sei lá, né, qual série você teve, nem te conheço, né, conhecendo hoje, mas você já teve alguma vez na sua vida a definição de matéria. E o que era matéria? Tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, a professora falava, né, eu tenho massa e ocupo lugar no espaço, eu sou matéria, tu tens massa e ocupa lugar no espaço. Nós, vós, eles, temos massas e ocupamos lugar no espaço. E assim você vai conjugando, né, com os pronomes todos, que vocês estão vendo aí com o Gustavo. Então, olha só, a matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Beleza? Então, nós, cadeira, mesa, você, teu computador, tudo tem massa e ocupa lugar no espaço. E a aula de hoje é justamente isso. Estudar a matéria sob um ponto de vista muito amplo, que é o ponto de vista macroscópico, que é o que a gente consegue enxergar. Beleza? E, como você pode observar aí no seu slide, a matéria ela pode se encontrar em 3 estados físicos, que é o estado sólido, líquido e o gasoso. Então, olha só, nesse momento não importa saber do que é feita a matéria. Ah, Lucas, mas eu ouvi falar que era com átomo. Realmente, a matéria é feita de átomos. Mas nesse momento, esquece o átomo, colega. Vamos ver isso na próxima aula. Então, vamos chamar de partícula, tá? Que é uma coisa mais tranquila, porque o nosso foco da aula de hoje não é estudar o átomo. E se você observar no slide, olha só, os 3 estados físicos da matéria, provavelmente já ouviu falar alguma vez na sua vida, sólido, líquido e gasoso. E se você observar, todos eles são formados pelo mesmo tipo de partícula, que no slide é representado por essa bolinha. Tá? Ou seja, os 3 estados físicos da matéria são formados pela mesma coisa, pelos mesmos tipos de partícula. Então o que vai diferenciar um do outro? Porque eles têm que ter diferenças, afinal não é a mesma coisa. O que diferencia um do outro é o quê? É o grau de agregação, é o jeito que essas partículas estão organizadas. Então olha aí, no estado sólido as partículas estão todas unidas. No estado gasoso, lá na outra extremidade, estão todas desunidas. E no estado líquido está mais ou menos. Então, na verdade, o que diferencia o estado sólido, líquido do gasoso não é do que ele é feito, mas sim o grau de agregação, a organização das partículas, tá? Que vai mudar de um estado para o outro. E a gente pode fazer mudanças no estado da matéria quando a gente varia a pressão e temperatura. Tá? Então, variando a temperatura, que é o principal, variando a temperatura, a gente pode passar de um estado para o outro, que são as famosas mudanças de estado físico da matéria, que é o que a gente vai ver agora aqui na lousa. Então, olha só, aqui a gente tem o quê? SLG, que logicamente é sólido, líquido e gasoso, não poderia ser outra coisa, né? Só falei disso até agora. Então, olha só, quando a gente aumenta a temperatura e passa do estado sólido para o estado líquido, essa transformação tem um nome que é a fusão. Tá? Então, fusão é quando a gente passa do estado sólido para o líquido. Quando a gente passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem um processo chamado de vaporização. Vaporização. A vaporização pode acontecer de vários modos, tá? Ela pode ser rápida, devagar, enfim. Mas independente do modo que ela acontece, a gente pode chamar genericamente de vaporização. Mas eu não preciso necessariamente fazer uma transformação nesse sentido, eu posso fazer no sentido contrário também, tá? Eu posso tudo o que eu quiser, quase tudo pelo menos. Então, olha só, eu posso passar do estado gasoso para o estado líquido. Quando a gente passa do estado gasoso para o líquido, a gente tem um processo chamado de liquefação ou condensação.
liquefação ou condensação. É o que você faz quando você vai fazer arroz. Ah, Lucas, mas eu não faço arroz. Tá, então vê alguém fazendo, tá? Dá no mesmo. Quando a pessoa está fazendo arroz, o vapor do arroz bate na tampa. A tampa, como ela está mais fria, ela força o vapor que estava saindo da panela a condensar, a liquefazer. Aí forma aquelas gotículas de água super bonitas que a gente vê, né? Nossa, lindas. Então, olha só. Eu também posso fazer a última transformação, tá? Que é do líquido para o sólido. Essa transformação é a solidificação, tá? Solidificação. Então, naqueles dias que o planeta Terra chega mais perto do Sol e dá aquele calor de 40 graus, pelo menos é aqui, na nossa cidade, tá? Tem dia que você acha que está praticamente perto do Sol. Ainda bem que não está, porque se tivesse, vai saber quantas temperaturas estaríamos. Então, aquele dia que está muito calor, que você vai lá e cata água e coloca no freezer para fazer gelo, porque não dá para ficar sem, você está fazendo uma solidificação. Você está catando a matéria e passando para o estado sólido. Olha que incrível. Só essas transformações são possíveis? Não. Tudo é possível, só a gente acreditar. Olha só o que a gente pode fazer também. A gente pode passar diretamente, sensacional, Lucas, não sabia disso, está sabendo agora, cai no vestibular, lógico. Passar do estado sólido para o estado gasoso, tudo é possível. E do estado gasoso para o sólido? Claro que pode, tudo é possível. Esse processo é a sublimação. Então eu posso sim passar do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo estado intermediário que é o líquido, tá? Eu não preciso passar necessariamente para ele. Quando eu passo do sólido para o gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido, é um processo que nós denominamos de sublimação. Com quem ele acontece geralmente? Acontece com gelo seco, é o exemplo mais famoso. Só com gelo seco? Não, com a naftalina, aquela coisa super da hora que alguém coloca no guarda-roupa para tirar inseto, mas a roupa fica fedida, tá? Mas sublimou do mesmo jeito, tá? Vamos falar do gelo seco. O gelo seco, olha, eu mexi a lousa, ninguém percebeu, tá? Ninguém vai ver mesmo. Então, olha só. O gelo seco, ele sublima, ele passa do sólido para o gasoso. Então, por exemplo, talvez aconteça isso com alguém desinformado, nunca aconteceu comigo, né? Não imagina, nunca aconteceu. Tá? Você vai lá, cata o gelo seco e coloca no freezer, porque para guardar o gelo seco. Fala, não, sou foda, vou catar o gelo seco, vou lá colocar no freezer e vou guardar esse gelo seco. Daqui uma semana, quando você for lá, o que vai ter? Nada, não vai ter nada. Por quê? Alguém roubou o gelo seco? Pode ser. Também, não vou, né? Existem pessoas e pessoas. Porém, provavelmente o que aconteceu foi um processo de sublimação. Ah, Lucas, mas não tem água lá. Lógico que não tem água. Porque na sublimação você não passa pelo estado líquido. Tá? Nunca aconteceu comigo isso daí. Né? Assim, respeito com o que aconteceu, nunca aconteceu comigo. Pode ter acontecido? Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente sim. Tá? Então, essas aqui são as mudanças. Lembrando que quando a gente passa de um estado para o outro, eu não mudo a composição da matéria, bolinha continua sendo bolinha, as partículas são as mesmas, eu só mudo o grau de agregação delas, como elas estão juntinhas, soltinhas e assim por diante. Beleza? Bom, então a gente acabou de ver então a matéria, o que ela era, os estados físicos e as transformações que ela pode sofrer. Agora a gente vai falar, como você pode ver aí no seu slide, algumas propriedades da matéria. Gente, sério, propriedade da matéria é o que não falta. Existem inúmeras propriedades, porém existem as mais frequentes no vestibular, que é o que a gente vai falar logicamente. Então, vamos começar pela primeira aí que vocês podem observar no slide, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é o quê? É a temperatura em que um sólido passa ao estado líquido. Na verdade é isso, o ponto de fusão é a temperatura que ocorre a fusão. É a temperatura em que o sólido se torna líquido. E o ponto de ebulição é o ponto em que o líquido se torna gasoso. Tá? Então, a temperatura em que o sólido se torna líquido, ponto de fusão. A temperatura em que o líquido se torna gasoso, ponto de ebulição. Tá? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque materiais diferentes, matérias diferentes, possuem propriedades diferentes. Então, por exemplo, álcool é uma matéria, fenol é uma outra matéria. Então, são compostos químicos diferentes. Então, eles não vão possuir as mesmas propriedades da matéria. Eles não possuem os mesmos pontos de ebulição, mesmo ponto de fusão, se possuírem a mesma coisa. Como não é, não possui. Tá? E como que isso cai no vestibular? Olha aí um exercício da UFMG. Vamos lá. Analise a tabela a seguir. Com relação ao estado físico sólido, líquido e gasoso das substâncias da tabela, quando se encontram em um ambiente a 40 graus Celsius, tipo quando o planeta está chegando perto do Sol, e na pressão de 1 atm, a alternativa verdadeira é 2 pontos, né, que a pontuação é importante, 2 pontos. Então, olha só, vamos aqui para a lousa. Olha que incrível, essa tabela que estava no slide, ela veio para cá, tá? Mas não vou contar como eu fiz, tá? A gente não pode revelar todos os segredos, depois eu revelo,
tá? Num dia. Então, olha só. Aqui a gente tem essa tabela que você tem no slide. Está mais bonita que a do slide, porque eu tenho que valorizar o que eu faço, senão ninguém valoriza, né? Então, olha só. A gente tem aqui, então, 5 substâncias: clorofórmio, o éter etílico, o etanol, fenol, pentano, Lucas. Eu não sei nenhum nome, não sei nem o que é isso. Não precisa saber. Tá? O nome é o de menos. Tá? Tem que saber o meu nome, que é Lucas. E o seu, lógico, né? Mas acho que o seu você sabe. Agora, o nome das substâncias, nesse momento, não é importante. O que é importante é o quê? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão é o quê? É o momento em que o sólido passa para o estado líquido. Então, aqui, neste lado da tabelinha, nós teríamos o estado sólido. Chega no ponto de fusão, ela passa para o estado líquido. Então, esse meinho aqui é o estado líquido, meiozão, credo. Bom, e o ponto de ebulição é quando o líquido passa para o estado gasoso. Tá? Então, nós dividimos a nossa tabela agora em 3 partes. O sólido, o líquido e o gasoso. E agora a gente vai fazer um exercício. O que a gente tem que fazer agora é uma questão de localizar números só. Ele está perguntando, 40 graus Celsius, o que esses negócios aqui que você não sabe o nome, que você não entende o nome, vai ser? O que essas substâncias serão a 40 graus Celsius? Aí você vem aqui, ó. Onde que está o 40 graus? Está antes do menos 63, entre menos 63 e 61 ou depois do 61? Logicamente, 40 graus, ele está entre menos 63 e 61. Então, ele está aqui. Portanto, o clorofórmio, ele está onde? Em qual estado físico? Aí você sobe aqui, ó. Estado físico líquido. Tá? E o éter etílico? Vamos lá, vamos posicionar o 40 graus Celsius nessa tabelinha. Não está antes do menos 116. 40 graus não é entre menos 116 e 34. Logicamente, 40 graus, ele está depois do 34 graus Celsius. Então, ele está aqui. E qual estado físico pertence a essa região da tabela? Ao estado físico gasoso. Tá? E o etanol? O etanol, o 40 graus, ele fica entre o menos 117 e o 78. Então, o etanol, era para ser um asterisco, mas não foi, mas tudo bem, serve do mesmo jeito. Ele está no estado líquido. Tá? O fenol, o 40 graus, está aqui. Ele está antes de 41 graus. Portanto, o fenol está no estado sólido. Tá? E o pentano, o 40 graus, está depois de 36. Então, o pentano está no estado físico gasoso. Então, olha aí nas alternativas. Ele está perguntando os estados, né? Então, olha só, a substância 4, 2 e 3 são sólidas? Vem aqui para a tabela. Não, né? Já está errado, porque a única substância sólida a 40 graus, tá? É o fenol. 1, 2 e 5 são líquidos? Então, olha só aqui na tabelinha. O 1 é líquido. 2 não é líquido. Tá? O 2 e o 5 são vapores? 2 é vapor, 5 é vapor. Fechou, é a letra C. Mas esses não são as únicas propriedades da matéria. Como você pode ver aí no próximo slide, a outra propriedade da matéria é a densidade. O que é densidade? É massa por volume. Então, você vai pegar a massa, tá, de um composto e dividir pelo volume. A massa dividida pelo volume é a densidade. Lucas, o que vai cair geralmente de densidade na prova? Alguns vestibulares gostam de colocar uma continha ou outra para vocês. Tá? Porém, a maioria não vai querer conta. A maioria vai querer uma interpretação. Então, olha só. Ele vai dar para vocês um composto A e um composto B. Ele não vai pedir para calcular a densidade. Muitas vezes, ele vai te dar a densidade do A e a densidade do B. Ele vai falar que o A é mais denso e o B é menos denso. Ele vai querer saber quem fica em cima de quem. Tá? É só você pensar, cara. Se o A é mais denso, ele tem maior massa por unidade de volume. Vamos simplificar isso? Se o A é mais denso, ele é mais pesado, então ele afunda. Se o B é menos denso, ele é mais leve, então ele sobe. Então é sempre assim, o mais denso, ele é mais pesado. Por ser mais pesado, ele sempre afunda. Beleza? E qual vai ser a unidade da densidade? Se você está dividindo massa por volume, massa é em gramas e volume em centímetros cúbicos, então a densidade é dada em gramas por centímetros cúbicos. Tá? Ou, como você pode ver no slide, gramas por ml.